Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Regenerados pela palavra, ela é semente incorruptível, é viva e permanece. Abençoa-nos, ó Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Há um livro que eu indico com entusiasmo para os irmãos, chamado Chaves para o Crescimento Espiritual. Esse livro é do pastor John MacArthur. É um livro já muito antigo, já está talvez na segunda ou terceira edição. E é um livro que trata do crescimento espiritual e de como, de fato, nós podemos encontrar o caminho para esse crescimento. Os capítulos são belíssimos. O capítulo de minha preferência é o capítulo que fala sobre confissão, e o nome do capítulo é Destrancando a Câmara dos Horrores, e é um capítulo belíssimo. E há um que fala sobre a chave mestra do crescimento espiritual. É sobre isso que quero tratar hoje com você. A palavra de Deus como a chave mestra para o teu crescimento espiritual. Você já parou para pensar que nós fazemos muita questão de que tudo aquilo que seja vivo cresça e se desenvolva? Você planta, por exemplo, uma muda de qualquer que seja a árvore, ou uma planta qualquer, ou flores, e você deseja que cresça. Você deseja que floresça, que frutifique. As crianças nascem e o nosso desejo é vê-las em crescimento. A igreja de Cristo é um corpo, e como corpo, cresce, passa por adversidades, passa por enfermidades, mas o corpo que cresce. Por quê? Porque tem na palavra de Deus a sua fonte. Pedro está falando com os irmãos, está tratando disso com os irmãos para quem escreve a sua primeira carta, dizendo que tudo passa, dizendo que o ser humano é como a erva, como a flor, que aparece em um momento, a existência já não existe mais em outro momento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. De outra maneira, ele está dizendo, olha, uma geração entra e sai, e a palavra de Deus permanece. Não sei se você já teve oportunidade de tomar aí alguns livros antigos, sejam livros seus ou de outra pessoa, e você vai identificar, por exemplo, que os livros de ciência são livros desatualizados. Você vai tomar os livros de história e vai ver que há lacunas grandiosas. Por quê? Porque a história ela vai se recompondo ao decorrer dela mesma. E muitos fatos da história ficam para trás, são mal interpretados, são soterrados muitas vezes por grandes hecatombes, por terremotos, por tsunamis, e muito daquela história fica soterrada. Livros entram e saem das prateleiras. A palavra de Deus continua viva, permanente, atual e aplicável. Por que, então, um crente deve recorrer à palavra de Deus para crescer? Porque a palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é a nutrição do crente. Quando nós olhamos para a estrutura do nosso crescimento espiritual, o que ele precisa, nós estamos convictos de que a palavra de Deus é o elemento central do nosso crescimento cristão. Por quê? Porque é a partir da palavra que a gente aprende a orar. É a partir da palavra que nós aprendemos os atributos de Deus. Como é que nós sabemos que Deus é santo? Por que nós cantamos aqui, santo, santo, santo? Por que nós cantamos,
Deus como Criador. Por que nós cantamos aqui o Salmo 34, verso 1? Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Não foi isso que cantamos? Te louvarei, não importam as circunstâncias, em todo o tempo. De onde nós tiramos isso? Da palavra de Deus. A adoração do povo de Deus vem da palavra de Deus. A oração do povo de Deus advém da palavra de Deus. Jesus nos ensinou a orar e está aqui escrito na palavra de Deus. Escrita esta oração, chega a nós. Ora, por que então nós podemos e devemos recorrer à palavra? A primeira questão, querido, querida, é que a palavra é viva e gera vida. Vou repetir, ela é viva e gera vida. Tiago, capítulo 1, verso 18, diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. Pedro já havia dito, nós lemos, que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. O que o texto está mostrando, o que Pedro está mostrando e Tiago está aqui confirmando, é que a palavra é uma semente geradora de vida em nós. E essa vida, ela permanece. A palavra de Deus, conforme diz Hebreus capítulo 4, verso 12, é viva e eficaz. Ora, você já parou para pensar que um vírus só entra no seu corpo e faz estrago porque ele é vivo? Porque ele age e reage, e muitas vezes ele mata as células, por vezes ele deforma o corpo, ele deforma a estrutura, a anatomia celular. Perceba que, ao contrário disso, ou seja, não é um vírus ruim, mas é a palavra de Deus, ela é viva, e quando ela entra em nós, ela não fica morta. Ela não é só viva, mas ela gera a vida na nossa vida. Ela gera vida em nós. Só tem uma maneira de nos tornarmos filhos de Deus, é pela pregação da palavra dele. Pedro vai dizer isso muito claro. O que nos regenerou foi a pregação da palavra. Nenhum de nós acordou de manhã e disse: vou ser crente, não conheço nada de Deus, mas vou ser crente. Não. Em algum momento, a palavra de Deus nos foi pregada. Em algum momento, nós fomos postos diante dos nossos próprios pecados, confrontados pelos nossos próprios pecados, pelo efeito da palavra de Deus. Portanto, isso é a confirmação da parábola do semeador, que essa semente cai em boa terra e ela brota, ela faz brotar, não é? A terra, a água, a semeadura ali, ela prospera, e esta é a pregação da palavra de Deus. João, escrevendo no capítulo 6, no verso 63, ele diz: ouça, o Espírito é o que vivifica. Quem é que inspirou a palavra? O Espírito Santo. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por que nós devemos recorrer à palavra do Senhor? Porque ela é viva e reproduz em nós a vida. Paulo, em Efésios capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? Palavra de Cristo. O Senhor nos dando a sua palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir vem pela palavra de Deus. O que Paulo quer dizer não é que a fé vem pelo ouvir a palavra, não. Paulo está dizendo a fé vem pelo ouvir, e o fato de ouvir só pode ser possível pela pregação da palavra. Se a palavra de Deus não for pregada, o homem espiritual continua surdo, morto em seus pecados. É a palavra de Deus que, sendo pregada, vai destapar os ouvidos tapados pela incredulidade, pelo maligno, pela maldade
pela condição humana. Portanto, se nós queremos crescimento espiritual, nós devemos recorrer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. E quando ela entra em nós, não só ela gera vida, mas ela sustenta a vida. E esse é o segundo momento da nossa pregação. E esse é o segundo ponto. A Bíblia sustenta, ela não só dá a vida, mas ela sustenta a vida espiritual. A primeira carta de Pedro, ainda no capítulo 2, agora no verso 2, Pedro exorta aos crentes: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ouça isso aqui, como é importante. Desejai ardentemente, e agora ele qualifica o desejo, ardentemente. E agora ele dá um exemplo. Qual é o exemplo? Como crianças recém-nascidas. Você certamente já ouviu uma criança com fome chorar. E a criança, o bebê, quando está chorando com fome, ninguém segura essa criança, não é? Por quê? Porque ele vai abrir a boca mesmo, e enquanto não der uma comidinha para ele, enquanto não der ali o alimento que ele precisa, ele não vai calar. O salmista usa uma outra figura: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti. Veja que ele também usa um elemento muito forte nas áreas da Palestina, que é a corça, que quando ela vai beber a água, parece que ela está desesperada. É um animal que quando chega para beber a água no leito de um rio ou num córrego, ela o faz como se fosse a última instância da sua vida. Pedro está dizendo: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Agora, ele não trata só o leite espiritual, ele qualifica. Ele não só diz que nós devemos desejar ardentemente, mas o leite tem que ser genuíno, verdadeiro, puro. E nós sabemos o que um leite contaminado pode fazer na nossa saúde. Pedro está mostrando que o leite verdadeiro espiritual, que é a palavra do Senhor nosso Deus, é que dá crescimento. Por quê? Agora ele trata da finalidade, para que por ele, ou seja, por esse leite espiritual que você desejou ardentemente, vos seja dado crescimento para a salvação. Perceba que o crescimento do crente na salvação que ele recebeu é constante. Você foi salvo e agora você vai crescendo na salvação que recebeu. Você vai crescendo no entendimento daquilo que lhe fora dado. Perceba, portanto, meus irmãos, a fome pela qual Jeremias fora tomado, não é a fome espiritual, há uma visão espiritual ali, quando Jeremias, no capítulo 15, verso 16, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Achei as tuas palavras, as comi. Ele está dizendo: é alimento para a minha vida, alimento para o meu espírito. Paulo, quando exorta em sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo, lá no capítulo 4, no verso 6, ele vai dizer: expondo estas coisas, irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Agora veja, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo está dizendo a Timóteo: quando você prega a palavra, você está alimentando com boa doutrina aqueles que te ouvem. Portanto, em primeiro lugar, a palavra gera vida, ela é viva, mas ela também sustenta a vida espiritual. Terceiro lugar, a palavra de Deus transforma a vida. Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, no capítulo 4,
no verso 23, Efésios 4, 23, ele nos insta aos irmãos que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Perceba que há aqui uma transformação no entendimento. Você tem certeza, pelo menos deve ter, que a sua mente já não é mais a mesma mente de que quando você recebeu a Cristo. A mente do crente hoje não é a mente do crente de 1 ano atrás, 2 anos atrás. E também não será a mente dele daqui a 5, 10 anos. Por quê? Porque se cresce, há uma transformação. Se nós crescemos, as transformações são visíveis. E é pela palavra de Deus que isso acontece. É na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que nós deixamos para trás os velhos hábitos. Deixamos para trás os fracassos contra certos pecados. É por isso que quem deseja crescimento espiritual precisa ter como chave mestra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não só te deu vida, mas vai transformando a tua vida. Vai transformando o teu ser. Vai transformando as tuas percepções. Vai transformando os teus desejos, os teus gostos, as tuas preferências, as tuas prioridades, a tua família, a tua vida, o teu linguajar, o teu bolso. Vai transformando tudo isso. Vai transformando as músicas que você canta. O vocabulário de adoração vai sendo transformado. Vai transformando as suas emoções, as tuas decisões. Vai transformando os seus relacionamentos. Vai transformando o teu intelecto até, para que você compreenda não só as coisas pelo ponto de vista do aprendizado humano, mas esse intelecto agora, ele é visitado pelo poder do Espírito Santo para que o seu entendimento vá além daquele entendimento que qualquer ímpio teria. Portanto, para termos crescimento espiritual, nós precisamos recorrer à palavra do Senhor nosso Deus. Porque pode ser que tenhamos a palavra de Deus diante de nós e não tenhamos transformação nenhuma. E sabe qual é a chave da transformação? É Cristo. Quando nós percebemos Cristo na Escritura. Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, e eu quero ler com você dos versos 14 e 17. Paulo diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, ou a mente deles se tornou insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo lhes é removido. Sim, e ele fala dos judeus, até hoje, sempre que Moisés é lido, ou seja, a antiga aliança, a lei, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito. Veja, o Senhor é o Espírito. E nós vemos aqui uma importante doutrina da divindade do Espírito. O Senhor é o Espírito Santo é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que Paulo está trazendo aqui é que quando você olha para a palavra de Deus sem o Espírito, quando você olha para a palavra de Deus e não enxerga Cristo, você está como os judeus que olham sem Cristo e eles estão com o véu. Eles somente possuem em mãos a literatura daquilo que Deus fizera no passado, mas não a plenitude daquilo que Deus havia anunciado pelas sombras passadas. Por fim, nós devemos recapitular. A Bíblia deve ser lida, retida, sorvida como fonte de crescimento espiritual, porque ela é viva e gera vida, ela sustenta a vida e ela transforma a vida. Por fim, quero
partilhar com os irmãos 5 atitudes específicas para que você consiga utilizar da palavra de Deus para teu crescimento espiritual. A primeira atitude: creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pode ser que você, no teu coração, esteja pensando assim: bom, essa primeira atitude aí eu passei, porque eu creio na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é revelação do Senhor para nós, e eu creio na palavra. Ótimo, esse é um bom começo. Mas crer na palavra de Deus não significa somente entender que esse santo livro é a palavra de Deus. Você precisa entender que esse santo livro é a palavra de Deus para você. Que a palavra de Deus é verdade na sua vida. Crer na palavra de Deus é crer na exposição da palavra de Deus. Pedro vai dizer para Jesus, lá em João 6, 68, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu creio que está no Senhor a palavra para a minha vida. Atitude primária para com a palavra de Deus. Precisamos chegar a essa palavra com fé. Se você é um crente, mas duvida que aqui está a palavra de Deus, você não cresce espiritualmente. Se você é um crente, mas não crê, por exemplo, que aqui os milagres são reais, são verdadeiros, como afirmam os liberais vão dizer que os milagres não são reais, que eles são só mitos. Então você não consegue, de maneira alguma, o teu crescimento espiritual. Você precisa crer na palavra de Deus como ela é, como verdade, como fato para a sua vida. A segunda atitude é que você deve estudar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Eu já fiz essa pergunta aqui na igreja, mas quero fazer de novo. Você imagina se alguém fosse fazer uma faculdade e essa faculdade demorasse aí uns 4 ou 5 anos, e essa pessoa de repente não terminou nos 4 anos, terminou em 6, 7 anos, já jubilou na faculdade, e ela anda com o mesmo livro para lá e para cá, e ela não aprendeu ainda aquilo que deveria aprender lá atrás, e ela não está apta para fazer a prova final, e ela não consegue desenvolver. Agora imagine se alguém, isso não é possível, mas se alguém ficasse 10, 15, 20 anos sem se formar. É claro que na palavra de Deus ninguém se forma, mas a palavra de Deus é que forma a nossa vida. Quem sabe você é o tipo de crente que já tem contato com a Bíblia 5 anos, mais do que tempo de faculdade, 10 anos, 15 anos. Quem sabe ainda não leu a palavra toda, não leu a Bíblia por completo, não sabe onde ficam os textos. Se você pergunta onde está Amós, vai ter dificuldade. Onde está Ageu, teria dificuldade. E aqui eu tenho absoluta certeza que há aqueles irmãos que têm mais dificuldades, seja de leitura, seja de manuseio de qualquer literatura. Mas eu tenho certeza que muitas vezes aqueles que têm mais dificuldades são aqueles mais sedentos para ouvir a pregação da palavra e aqueles que mais memorizam a palavra de Deus. Portanto, você deve estudar. De que maneira? Hoje nós temos a leitura da palavra. Hoje nós temos o áudio da palavra. Você sabia que há canais na internet com áudio da Bíblia inteira? Você pode acessar e ouvir a palavra de Deus. Você sabe que um cego pode ouvir, sem necessitar de outro recurso, ouvir a palavra de Deus inteira. Alguém que não tem a leitura pode ouvir a palavra de Deus inteira. Hoje, a nossa geração não tem poucos recursos. Essa geração tem pouca vontade. Estudar a palavra de Deus não é prerrogativa para pastores.
todo crente deve examinar a palavra de Deus. Todo crente deve ser como os crentes de Bereia, que enquanto Paulo pregava, estavam lá percebendo se isso era verdade. Se você não estuda a palavra de Deus, se você não ouve a palavra de Deus, você não vai saber quando alguém está pregando o que é fora da palavra de Deus. Você sabia que tem gente que cita coisas como se fossem versículos, textos como se fossem versículos, mas que não são versículos coisa nenhuma? Você sabia que tem gente que cita texto bíblico, mas fora do contexto? Você precisa estar atento a isso. Pedir ao Senhor uma direção quanto a isso. O texto de Lucas, capítulo 24, Jesus ali no caminho de Emaús, quando os discípulos entram, reconhecem a Jesus e Jesus se vai, no verso 32, aqueles discípulos dizem: por acaso não nos ardia o coração enquanto ele expunha a palavra? Isso é estudar a Escritura. Estudar a Escritura, e agora vou além, não é só saber onde está Amós e Ageu. Não é saber somente encontrar na Escritura uma passagem, mas é estar tão perto dela que a partir de algum momento ela te encontra. E agora você não está mais examinando as Escrituras. A Escritura agora está examinando teu ser, teu coração, a tua mente, o teu espírito, as tuas intenções, penetrando entre juntas e medulas, como diz a própria palavra de Deus, discernindo os pensamentos. Estudar a palavra de Deus é exatamente assim. A terceira atitude é honre a palavra de Deus. O Salmo 119, verso 11, vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Honrar a palavra de Deus significa que quando eu saio de diante da palavra, diante da pregação, eu desejo agir conforme ela diz. A Bíblia diz aos filhos: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. A honra do filho para os pais não é só no momento em que o pai diz: filho, faça isso, e ele faz. Filho, pegue isto, ele pega. Não é só no momento em quando ele responde bem o seu pai ou sua mãe. Sobretudo, é quando esse filho está longe e ele medita naquilo que o pai e a mãe disseram a ele. Meu pai disse que eu não posso fazer isso. Minha mãe disse que eu não devo fazer assim. Então não farei. Ali ele está honrando muito mais ao pai e à mãe, porque eles não estão monitorando naquele momento. A palavra de Deus, ela é sempre carregada no nosso coração. O Espírito está sempre nos lembrando da palavra. Veja, como é que nós honramos essa palavra? Quando nós estamos diante de bifurcações da vida, quando nós estamos diante de decisões a serem tomadas e nós consideramos a palavra de Deus. O que a palavra de Deus me diz? O que a palavra de Deus tem a ver? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você sabia que os cidadãos da cidade de Éfeso honravam a deusa Diana porque eles acreditavam que ela havia caído do céu por parte de Júpiter? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus, para nós, desce do céu. Jesus confirmou toda a palavra. Toda a palavra está em sua plenitude diante de nós. E nós devemos absorver essa palavra para a glória de Deus e para a nossa edificação, para o nosso crescimento. A terceira atitude é honrar essa palavra. A quarta atitude, ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Você sabia que você pode honrar, estudar e crer sem amar? Você sabia que Tiago, está lembrando que Tiago diz que os demônios creem que há um só Deus e estremecem? Mas eles não amam a Deus. Eles creem, mas odeiam. Você sabia que há intelectuais que já leram mais a Bíblia do que muitos crentes? Eles estudam a Bíblia, mas não amam a Bíblia. Você sabia que há pessoas que honram o que está na Bíblia por legalismo? É possível honrar sem amar. Por exemplo, você honra o Estado quando você paga um tributo, quando você paga o seu imposto, o seu IPTU, quando você paga o IPVA do seu carro.
não necessariamente você tem que empregar amor nisso. Você simplesmente está dando honra a quem honra, mas você não emprega sentimento. A palavra de Deus, ela tem que ser honrada, mas sobretudo ela precisa ser amada. Porque senão nós viraremos grandes legalistas. O salmista, do Salmo 119, no verso 57, ele diz: quanto eu amo a tua lei e a minha meditação todo dia. A tua lei é a minha meditação todo dia. Eu amo a tua lei. Por que eu amo a tua lei? Porque a tua lei vem do Senhor. A lei vem do Senhor. A tua lei é tua, vem de ti, ó Deus. Por vezes nós nos apegamos a objetos, não pelo valor intrínseco do objeto, o quanto ele custa, mas quem nos deu, por exemplo, o objeto, não é? Eu tenho um pacote lá em casa, cheio de papéis, assim, não tão grande. Eu amo aquele pacote de papéis. Para muitos, são só papéis, mas para mim, aquele pacote é um bloco de mensagens que meu pai pregou enquanto vivo. Perceba que há uma afetividade naqueles pedaços de papéis manuscritos. Para outros, não há valor nenhum. Mas eu vejo sentido, porque um dia quero pregá-los, quero aprender mais. Perceba que quando nós não amamos a palavra, é porque nós não descobrimos ainda alguma afetividade com o Senhor nosso Deus. E quanto mais amamos a Deus, mais amamos a sua palavra. É claro que por vezes nós somos filhos meio que desnaturados. Tem filhos que realmente não amam como deveriam amar. Mas nós devemos, se estamos falando aqui em crescimento cristão, nós devemos buscar o amor pela palavra. Por fim, por último, obedeça a palavra. Faça o que ela diz. Olhe para o livro de Neemias e você vai ver que o grande reavivamento aconteceu, não quando eles reconstruíram os muros, mas quando a palavra de Deus tomou o centro da liturgia do povo. Até o capítulo 8, você vê Deus reconstruindo muros. A partir do 8, Deus reconstrói um povo pela sua palavra. O grande sacerdote Esdras começa a pregar a palavra e o povo começa a ser transformado, começa a ser impactado pela palavra de Deus e começa de fato a obedecer. Veja, nós não fazíamos isso estava esquecido, nós esquecemos isso no exílio. Os nossos pais não fizeram assim, agora nós precisamos fazer assim. E eles voltaram a fazer aquilo que o Senhor havia ordenado, havia mandado. Obedecer a palavra é a atitude que encerra este processo de busca pelo crescimento. Porque se de um ponto você começa a crer na palavra, na outra ponta você obedece a palavra, e este é o resultado de crer, de estudar, de honrar e de amar a palavra de Deus. O capítulo 8 de Neemias começa: pediram a Esdras que trouxessem o livro de Moisés. Portanto, meus irmãos, o que Pedro nos relembra, lá no capítulo 1 da primeira carta, no verso 23, o texto inicial que lemos, ele nos lembra que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que Pedro está dizendo aqui para nós é: nós precisamos absorver a palavra de Deus. Precisamos receber a palavra do Senhor nosso Deus, com alegria, com ousadia, com graça, com beleza, com ternura. E aqui, meus irmãos, nós devemos receber essa palavra como nosso alimento. Nós devemos tomar. E quando eu falo tomar, é tomar para si, é pegar, não é tomar de beber.
Se bem que quando for remédio, você pode tomar a palavra de Deus como remédio. Você deve pegar para você essa palavra. Que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém e amém.